E aí já passo a palavra para a Isabel Mega, porque, Isabel, olhando um pouco sobre o quão robusta é essa denúncia apresentada contra o ex-presidente da República. A gente traz essa ordem cronológica apresentada por Paulo Gonet, que tem início em 2021, e no desenrolar do texto, a gente acompanha vários fatos enumerados pelo Procurador-Geral da República, sempre trazendo ali provas para aqueles fatos apresentados. A gente está diante de uma história narrada pela PGR. É isso, Carol. O Paulo Gonet, inclusive, utiliza de um didatismo em relação à forma como coloca esses fatos encadeados ali. É, de fato, um roteiro do que seria essa trama golpista a partir das investigações que foram feitas pela Polícia Federal. Carol, então a gente tem início, meio e fim. Você falou de 2021, ele vai até um pouquinho antes, Carol. Ainda lá em 2018, ele afirma que sinais começaram a ser dados a partir da não aceitação de Jair Bolsonaro, que saiu vencedor daquela eleição, mas que argumentava que teria força o suficiente, votos o suficiente para conseguir uma vitória ainda no primeiro turno. Então, digamos que é ali o ponto de início, mesmo com uma vitória nas urnas, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, faz esse destaque. A partir daí, seguindo nessa linha cronológica, que nos ajuda a entender como que esses fatos vão ser encadeados e não são fatos isolados na avaliação tanto da Polícia Federal quanto da PGR, Carol, ele vai justamente para o ano de 2021, quando Bolsonaro começa ali na avaliação dos investigadores, que é corroborada, portanto, pela PGR, a buscar afetar a opinião pública. Como é que isso é feito, Carol? Sobretudo diante da continuidade daquilo que foi traçado um pouquinho antes, de ataques às nossas urnas, ao nosso sistema eleitoral. Esse ponto chama a atenção do documento. Abre aspas para o que diz a Procuradoria-Geral da República. A partir de 2021, o presidente da República adotou um tom crescente de ruptura com a normalidade institucional, os seus repetidos pronunciamentos públicos. E isso ganhou ali uma espécie de escalada a partir de 2022, com a entrada de fato do processo eleitoral e com Lula livrado ali, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da inelegibilidade e de volta ao jogo político. Isso acendeu na visão ali que a PGR traz para a gente essa disputa e essa necessidade de você desenhar ali um plano de reação. Conversas que começaram ainda em 2021, com planejamentos que são apontados ali em algumas conversas que foram mapeadas pelas investigações, do que seria tratado, Carol, do que poderia vir como reação. Então, isso já começa muito antes, no ano anterior. A partir de 2022, ele vai citando diferentes fatos, Carol. A gente tem ali a escalada de fato, quando a questão da volta dos direitos de disputar a eleição do presidente Lula, o início do plano também, punhal verde e amarelo, que é todo detalhado, que é aquele plano que tratava ali, no final das contas, de um monitoramento de agentes do governo, de uma tratativa que incluiria planos, inclusive, para matar o presidente Lula e o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, com uma operação que previa ali toda uma trama e que também tem um desfecho muito claro em relação ao 8 de janeiro, com as tratativas sendo arquitetadas e a Polícia Federal trazendo provas que vão para além, Carol, daquilo que foi colhido a partir da delação de Mauro Cid, né? Mauro Cid é um ponto de partida, mas a denúncia ela é robustecida por uma série de elementos, uma série de documentos, de trocas de conversas que conferem ali maior valor jurídico, e é isso que vai ser analisado no Supremo Tribunal Federal. No Supremo agora, Carol, e a gente vai detalhar todo esse processo daqui pela frente, a gente vai ter toda uma análise sendo costurada, com todo mundo que foi ouvido pela Polícia Federal sendo ouvido novamente. Então entra uma fase de instrução probatória, de você verificar prova por prova e fazer interrogatórios para comprovar tudo aquilo que foi gerado a partir do ponto de vista das investigações da Polícia Federal e que é enfatizado por Paulo Gonet nessa denúncia de 270 páginas, Carol.